Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme O Bom Professor. Vamos lá? Esse filme francês, ele é baseado em fatos reais do próprio diretor que passou pela mesma situação e ele traz esse filme contando um pouco da sua história. O Bom Professor conta a história de um jovem professor de literatura que é injustamente acusado de má conduta sexual por uma adolescente de sua classe. Ele tenta desmentir as alegações de assédio, mas o boato se espalha e a situação fica fora do controle. O diretor do filme, que é o Ted Lucy Modeste, ele também foi professor na França e ele trouxe um pouquinho da sua história para esse filme. Então, a partir das suas experiências dentro da sala de aula, ele quis construir esse filme. A priori, a gente conhece Julian, que é professor de literatura na escola francesa, e ele vai dar aula de poesia falando sobre romance, drama, que são coisas que envolvem a literatura. Então, um dia ele está lendo uma poesia dentro da sala e ele acaba falando coisas que, dependendo de quem ouve, pode ser que leve para o lado ruim, mas é questão de percepção. Eis que uma aluna da sala, Leslie, que é uma aluna extremamente tímida, quietinha, o tempo todo ela tá lá acuada no cantinho dela, nem olha para frente, sempre olhando para baixo, ela acaba dizendo que esse professor assediou ela. E aí as amiguinhas, né, aquelas amiguinhas maravilhosas que sempre tem em todas as escolas, aquelas meninas más, né, a gente vê um pouquinho aí de meninas malvadas, acabam fazendo a cabeça dela e ela acaba escrevendo uma carta dizendo que o professor assediou ela e entrega para o diretor. Eis que a confusão começa. Aí começa por conta disso, os outros alunos começam a falar que ele faz certas coisas também, que isso desencadeia um assédio, e para piorar a situação, ele esconde para todo mundo que ele é casado com outro homem. Então, todo mundo fala, né, que se ele tivesse se aceitado, tivesse contado para todo mundo que ele é homossexual, provavelmente teria diminuído a situação e não teria chegado aonde chegou a questão do assédio, né? Porque ele vai mostrar que não tem interesse pela menina. Só que ao contrário disso, como a coisa já estava feia, atearam mais álcool no fogo. Então, isso aí foi mais um problema para ele, porque ele vive numa cidade bastante homofóbica e com isso piora a situação dele. A ideia do filme é muito boa, primeiro porque a gente sabe que é baseada em fatos reais do próprio diretor. E o que chama atenção aqui para mim é a questão da gente falar sobre o comportamento desses jovens atuais. Então aqui a gente vê uma escola com meninos rebeldes, com meninos que não têm respeito pelos mais velhos. Então a gente vê, por exemplo, essa sala de aula desse professor Julian, ele tenta pedir silêncio o tempo todo e eles não aceitam. A forma dos meninos falarem, a forma deles tratarem os professores, o diretor, os pais, é uma coisa muito, muito interessante assim da gente falar sobre, e levanta aquele questionamento, né? A questão do limite para esses jovens. Então aqui mostra bem isso, que ele tenta colocar limite ali dentro, mas ele não consegue, e muitas vezes eles passam até dos limites, e aí abre aquele questionamento, o que está acontecendo com esses jovens, né? Que acabam levantando uma lebre errada, falsa, por conta de picuinhas, por conta de problemas, por conta da falta de limite, eles acabam provocando o que eles provocaram nesse filme. Então, assim, por conta de uma besteira, o professor falou uma coisa para essa Leslie, que é essa menina tímida, eles levaram para outro lado e eles pegaram uma coisinha pequenininha e desencadearam uma coisa absurda. De envolver o irmão dela, de querer matar esse professor, de envolver polícia. Então, assim, até que ponto, né, vai aí o questionamento dos pais e seus limites com seus filhos, que não estão respeitando nem os professores da escola. E esse professor também, que é um manezão, começou com essa situação e ele não se impôs. Então, o tempo todo, essas crianças, esses adolescentes estão pondo à prova os limites dele e ele não tem esse limite. Então, assim, quando ele tenta tomar as rédeas, já é tarde demais. E a história real do diretor é que ele trabalhava nessa escola. Uma menina de 13 anos acusou ele dele tocar no cinto e ficar olhando para ela, como se fosse um gesto obsceno, né? E isso é uma coisa muito bizarra, principalmente no filme, porque ele fala uma coisa que é voltada a
a aula dele, que ele está lendo um romance, e ele faz um elogio, porque ele vai explicar a diferença das palavras lá, explicando, se eu falasse para fulana, seu cabelo é bonito, mas se eu falasse para fulana outra coisa, então assim, ele está explicando, e o pessoal levou isso como um assédio, que, nossa, ele elogiou a fulaninha, meu Deus, ele está assediando a menina. E aí, né, essa coisa de todo mundo falar por que ele não contou que era homossexual, se ele tivesse contado, provavelmente não teria virado o que virou, mas em contrapartida, quando ele contou, ele começou a sofrer também o preconceito pesado, todo mundo ali extremamente homofóbico. Então, assim, tem muita coisa aqui para ser falado sobre, né, essa questão, como eu falei, né, de limites, questão de rebeldia, questão de se impor, entre outras coisas, mas eu acho que o filme foi perdendo força, né? No início ele fica bem devagar, e quando ele começa a empolgar, que a gente fala agora o negócio vai, ele acaba. Então eu senti muita falta desse final, de um desfecho mais justo pro professor que estava sofrendo muito ali, e o final também é horrível, porque é uma situação que ele passa muito delicada com seus alunos, e ele vai perdendo a credibilidade com esses alunos, né? E tem uma situação em si que a polícia parece que pede, ou os pais pedem para uma das meninas anotar tudo que o professor faz dentro de sala. E assim, é uma coisa muito bizarra, porque ela vira até inclusive fala assim, ele mordeu os lábios como se fosse um cara de filme pornô. Então, assim, aí ele até brinca com ela. Então quer dizer que você assiste filme pornô? Sua mãe sabe que você assiste filme pornô? Por que você tá falando isso? Então, né, umas coisas muito sem lógicas. Mas, assim, o elenco é muito bom. Todos eles, os meninos, né, com as suas rebeldias, com seus problemas. E esse professor também, que está passando por essa situação muito difícil. Então, acho que todos eles estão super bem em cena. Mas, infelizmente, ele peca por deixar esse final aberto. E a gente esperava realmente o desfecho desse processo todo, e a gente não teve. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 6. Para os fãs do cinema francês, O Bom Professor estreia dia 20 de março nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu o filme O Bom Professor ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!